Oi pessoal, tudo bem? Aqui fala o engenheiro florestal Cláudio Santana, dessa vez sem câmera, hoje sem câmera, em mais um vídeo do nosso canal Florestas Secundárias. E hoje o nosso tema são os IPs. Não é um vídeo de identificação botânica, não é um vídeo para falar sobre diferença de um IP para o outro, são 5 folíolos, 7 folíolos, família Bignoniaceae são folhas opostas, são folhas digitadas, folhas pinnadas, não. Esse é um vídeo para a gente falar sobre os IPs, a beleza dos IPs, mostrar para as pessoas que não existe um IP roxo, um IP amarelo. Assim, é uma família, eles pertencem a uma família muito maior, tem muito mais árvores do que propriamente os IPs, mas eles são o destaque dentro dessa família, dentro desse grande grupo de uma família que é chamada Bignoniaceae. Família Bignoniaceae é uma família chamada pantropical, o que quer dizer que ela está espalhada por toda a região tropical, regiões mais quentes do planeta. É uma família que tem 100 gêneros, 860 espécies, sendo que no Brasil a gente vai encontrar 34 gêneros e 420 espécies, e fazendo um recorte mais apurado para o estado do Rio de Janeiro, são 28 gêneros e 116 espécies. Essa foto não é minha, é retirada da internet. As minhas fotos elas vão estar sem legenda, as fotos autorais vão estar sem legenda. Essa é a árvore da salsicha. Quem estudou na rural conhece bem, a Kigelia pinnata. É uma das primeiras impressões assim, curiosas que a gente tem na Universidade Rural do Rio de Janeiro. Quem quiser saber mais sobre família, gêneros e espécies, tem um vídeo no meu canal, está o endereço aí, que fala sobre o tema. Sugiro assistir, se vocês não estiverem entendendo muito bem essa questão de divisão, mas a ideia não é falar muito sobre isso aqui não. A família Bignoniaceae tem esse nome porque ela homenageia uma pessoa da corte imperial da França, e esse nome que era o Dr. Bignon, esse nome foi dado pelo próprio Linneu, o criador do sistema de nomenclatura binomial. Na verdade, Linneu não é bem o criador desse sistema, mas isso está falado também nesse vídeo aí, sobre família, gêneros e espécies. Sugiro assistirem. Continuando a falar sobre a família Bignoniaceae, a gente mostra aqui algumas fotos retiradas da internet. Infelizmente não coloquei o crédito nas fotos, mostrando um pouco da diversidade, da variedade, as diferentes caras dessa família. A gente tem, por exemplo, um cipó mais ou menos famoso, que é o pente de macaco, mostrado aqui. A gente tem o cuité, que é essa Bignoniaceae de folhas simples. Geralmente Bignoniaceae têm folhas compostas, mas o cuité, essa Bignoniaceae de folhas simples, cujo fruto é usado para fazer na construção do berimbau. Então é uma família, como vocês veem, assim, a gente já pode ver de cara que ela tem plantas com aspecto muito curioso, um potencial paisagístico muito forte, mas ela também é extremamente explorada pela qualidade da sua madeira. Os IPs propriamente ditos pertencem aos gêneros Tabebuia e Randroanthus. IP em Tupi-Guarani significa árvore de casca grossa. E também possui madeira de ótima qualidade. Serve para madeira para fins decorativos, madeira para fins estruturais, tábuas, madeira bruta. Os tacos de IP são quase que um clássico da construção brasileira. E os IPs também têm sido pesquisados. Aqui essa turma toda de branco tenta representar a pesquisa em outros aspectos dos IPs.
que é a pesquisa de princípios ativos, propriedades medicinais, principalmente propriedades anti-inflamatórias. Aqui é a distribuição da família Bignoniaceae pelo mundo. A gente pode observar que estão principalmente ligados às regiões tropicais, regiões com clima mais quente. Algumas pequenas exceções, como espécies que ocorrem aqui já em regiões de clima temperado, tanto ao sul quanto ao norte, porém concentradas principalmente nas regiões tropicais. É uma família pantropical. E, dito isso, vamos mostrar um pouco da beleza dos nossos ipês, das nossas tabebuias, dos nossos randroanthos e mais à frente de alguns primos e primas. Certo, seriam primas, né? São árvores. A árvore é feminina. Tabebuia róseo alba, ipê branco, ipê de crescimento mais lento. Em alguns locais do Brasil, a gente encontra exemplares imensos. Praça Central da cidade mineira de Lavras, por exemplo, tem um ipê branco maravilhoso, deve ter uns 20 metros de altura. Acho que é o ipê branco mais bonito do Brasil, talvez do mundo. Mas eu optei por trazer alguns ipês brancos da nossa vida real, da vida da pessoa que está no dia a dia, andando na rua. E esses ipês também são bonitos. Apresento-vos os ipês brancos. Aqui talvez os ipês mais plantados nas ruas da cidade, atualmente, da cidade do Rio de Janeiro. E são ipês plantados em várias regiões do Brasil, são ipês nativos, assim como o ipê branco também é um ipê nativo do Brasil, nativo da Mata Atlântica. O Randroanthus epitaphilus, um dos ipês roxos. Existem vários ipês roxos, várias espécies de ipê roxo. Essa é apenas uma das espécies. Randroanthus epitaphilus. 7 folíolos. Epitaphilus significa 7 folíolos. As fotos são minhas, como as anteriores. O próximo ipê é o ipê amarelo do brejo, Randroanthus umbellatus. A foto da esquerda é da internet, a foto da direita é autoral, é minha. São Randroanthus umbellatus se desenvolvendo no bairro carioca de Guaratiba, numa área de encosta, afloramento de rocha. Esse é um ipê bastante interessante, um ipê muito bonito, muito resistente, que tem sido introduzido na arborização urbana há pouco tempo, já é usado na restauração, na recuperação de áreas degradadas já há mais tempo. É um ipê que aos poucos vai começar a ser mais visto na arborização urbana. No reflorestamento ele já é bastante utilizado. Outro ipê amarelo, esse bem mais utilizado na arborização urbana, que é o Randroanthus crisotricus, também ipê amarelo, mas chamado por muita gente de ipê tabaco. Crescimento também bastante lento, como o ipê branco, bastante exigente a determinadas situações ambientais. A gente tem muita perda com esse ipê, mas no lugar certo, no ambiente certo, a gente tem resultado bastante bonito, como essa foto aqui da direita. A foto da esquerda é minha, tirada recentemente. Esses ipês estavam com flores até não muito tempo atrás, como os brancos. Nosso próximo ipê também é amarelo, o Randroanthus velozoi, também chamado pau d'arco. Se o ipê realmente fosse a árvore nacional oficialmente, porque isso é extraoficial, isso não é um título oficial, não existe uma legislação, embora em muitos locais sejam mostrados, sejam apresentadas em alguns sites, legislações, mas aquilo são projetos de lei. Não existe
uma normativa legal que declare o IP amarelo como a árvore nacional. E se for o IP amarelo, qual IP amarelo? Seria esse aí, o Velozói. Pau d'arco, como diziam os portugueses, os colonizadores, lá no início da colonização, é o pau d'arco dos gentios, do povo da terra. Excelente madeira, como vocês veem aqui nessa imagem à direita, uma árvore lindíssima. Essa é uma das fotos mais bonitas que eu já tirei, e olha que eu não gosto das fotos que eu tiro. Essa prancha é do Flora Brasiliensis, de Fomartius. A gente tem um vídeo sobre Fomartius no canal também. Vou falar de outros IPs para vocês, que não pertencem necessariamente aos gêneros Tabebu e Alrandroanthus. Vocês sabiam que existe um IP verde? Flores verdes? É um IP discreto, muita gente nem sabe que ele existe, mas existe. Cibistax antisifilítica, um dos IPs que é estudado por conta de possíveis propriedades medicinais, também anti-inflamatórias, e como o próprio nome diz, antissifilítica, tratamento de doenças até mais graves. Não estou fazendo recomendação de uso medicinal de forma alguma, pelo amor de Deus. Estou apenas citando que alguns IPs são estudados por possíveis propriedades medicinais. Um deles é o IP verde. Mas enquanto a gente não tem nada oficial, vamos apenas admirar a beleza escondida, a beleza pouco conhecida dos IPs verdes. Também chamado IP banana, devido ao fruto lembrar uma banana. Outro IP pouco conhecido, IP felpudo, Zeiera tuberculosa, também chamado IP marrom, um IP muito resistente, apesar do crescimento lento, costuma ser bastante encontrado naquelas áreas degradadas, áreas onde você tem sucessivamente a passagem do fogo. Essa é uma das espécies que consegue resistir a incêndios sucessivos. Rebrota de toco, rebrota de raiz. E é mais um dos IPs menos conhecidos. E é um IP, apesar de não ser tabebuia nem randroanthus. Já esse é bastante resistente, bastante comum em levantamentos realizados em florestas secundárias. É uma das espécies que a gente vai encontrar em início de sucessão, amplamente distribuído no território brasileiro. Sparatosperma leucanthum, IP 5 folhas. É outro IP com potencial paisagístico maravilhoso, que não é utilizado. Ele simplesmente não é utilizado no paisagismo, na arborização, embora esteja até presente em muitas listas de árvores potenciais, mas raramente é produzido para arborização urbana, mas é muito, muito utilizado em projetos de restauração, de recuperação de áreas degradadas, e é uma das minhas espécies favoritas. Quando eu comecei a trabalhar com árvores, quando eu comecei meus estudos, 31 anos atrás, em engenharia florestal, tornei estudante de engenharia florestal, essa foi uma das primeiras espécies que eu aprendi a identificar. Mora no meu coração. O gênero jacaranda, que engloba as espécies que normalmente são chamadas de caroba, carobinhas ou carobão, são várias espécies do gênero jacaranda, é onde está, por exemplo, o jacarandá mimoso, que é uma espécie amplamente plantada em arborização urbana e até mesmo usada em recuperação de áreas degradadas, e é uma espécie que não é brasileira, é uma espécie argentina. Gênero jacaranda, lembra alguma outra coisa a vocês? Jacarandá.
E costuma haver uma confusão, porque o jacarandá verdadeiro, o jacarandá da Bahia, é uma leguminosa, é uma fabácea, não é uma bignoniácea. Mas essa não é uma confusão que em que eu quero me meter agora. Mas só para falar para vocês que existe esse gênero jacaranda. Apresentando desse gênero eu escolhi a caroba, que é o jacaranda caroba é uma espécie bastante difundida também no território brasileiro, Mata Atlântica, Cerrado, possui extrema beleza, e algumas espécies do gênero têm as flores puxando muito para o azulado, muito para o azul, que é uma cor que não é tão comum na natureza. Prestem atenção, a gente não tem tantas árvores de flores azuis. E as carobas, embora as flores sejam geralmente roxas, lilazes, muitas tendem para tons mais azulados. Então, mais uma vez repetindo, trazendo uma espécie do gênero jacaranda para representar todas as carobas. Eu prefiro chamar de carobas do que de jacarandás para evitar confusão. E mais uma para a gente embolar a cabeça, dar nó no cérebro, a peroba de Campos, ou peroba do campo, Paratecoma peroba, que ao contrário do que o nome comum e consagrado possa dar a entender, não é uma peroba. As perobas pertencem a uma outra família, família Apocynaceae. A peroba do campo, peroba de Campos, é uma bignoniácea. Ela é um IP, uma das melhores madeiras brasileiras, praticamente extinta na natureza por conta da exploração, pelo menos quando a gente fala extinta na natureza. Peço até desculpas por ter induzir vocês a pensar que ela acabou. Você vai encontrar peroba de Campos na natureza, mas não do ponto de vista comercial. Espécies em tamanho e com estoque suficiente para ser explorado. Qualquer exploração de peroba, da peroba de Campos, pelo menos aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, vai ser exploração predatória. É uma espécie que tem um potencial imenso para ser utilizado em sistemas de plantio comercial, sistemas de silvicultura de nativas. É pesquisada, tem anos de pesquisa em cima dessa espécie, e é considerada quase que um padrão de boa madeira. Tanto que é uma curiosidade, quando você pega alguns sistemas de custos oficiais, de prefeituras, governos estaduais, você vai encontrar madeira padrão peroba de Campos, ou peroba do campo, normalmente se fala peroba do campo, ou similar. Então ela é usada como padrão de madeira boa. E vou falar para vocês sobre alguns IPs exóticos, apesar do que essa prancha do Von Martius aí do Flora Brasiliensis que está aparecendo nesse momento na imagem não seja um IP exótico, isso aí é a cacheta, IP do Brejo, Tabebuia cassinoide, está com o nome antigo aí, Tabebuia obtusifolia. Mas eu quero falar para vocês de alguns IPs mais exóticos. Mais exóticos não, de alguns IPs exóticos, IPs que não são brasileiros e que a gente encontra por aí, na arborização, no paisagismo. Alguns até com potencial invasor. Eu acredito até que os 3 que eu vou mostrar têm potencial invasor. Vamos lá. Espatódia, famosa espatódia, Espatódia campanulata, espatódia ou bisnagueira. Esse exemplar da foto aqui do meio do slide fica no Campo de Santana, um exemplar espetacular. Existe uma música do compositor Nando Reis, chamada Espatódia, que homenageia a única filha ruiva do cantor. Nando Reis tem 5 filhos, e o único filho ruivo dele é uma filha, que é a Zoé.
E devido às flores alaranjadas da espatódia lembrarem cabelos ruivos na cabeça do Nando Reis, que é ruivo, ele dá o nome espatódia a essa canção, feita para a filha Zoé. Essa é uma espécie africana, reportada como invasora em muitos lugares. A América Central tem inúmeros relatos científicos de invasão dessa espécie. Fala-se muito também dela ser tóxica para abelhas, mas isso é uma outra coisa que eu não vou discutir aqui. Isso é uma longa discussão. Próxima, Tabebuia rósea, Ipê rosa de El Salvador. Essa é a árvore símbolo de um país. A Tabebuia rósea é a árvore símbolo de El Salvador. Embora a gente às vezes chame de Ipê rosa mexicano, ela também ocorre no México, mas ela é a árvore símbolo de El Salvador, usada no paisagismo, como vocês podem observar aqui na foto à direita. Isso aqui é centro da cidade do Rio de Janeiro, Rua Buenos Aires, passando aqui. É bem pertinho da Fundação Parques e Jardins, aqui da cidade do Rio de Janeiro. Perdão. E, como vocês veem, é uma espécie com um potencial paisagístico espetacular, mas também com potencial invasivo, potencial de invasora. Além disso, ela desenvolve uma doença chamada declínio dos ipês, causada por um fitoplasma, se não me engano, um micro-organismo um pouco invulgar, e não mata a árvore, mas tira toda essa beleza, todo esse potencial paisagístico. Então, a tendência tem sido a substituição dessa espécie, à medida que os indivíduos vão morrendo ou sendo suprimidos por alguma outra razão, eles serem substituídos por ipês roxos ou rosas nativos, como é o caso aqui. Vocês estão vendo esse indivíduo menor aqui, isso aqui é um ipê roxo nativo que substituiu um indivíduo de ipê rosa de El Salvador que morreu. Tecoma stans, ipê de jardim, é outra espécie com potencial invasor, a ponto de existirem manuais em alguns lugares do Brasil para controle e erradicação dessa espécie. O ipê de jardim é mexicano. Crescimento rápido, é bonito, floração abundante no seu período de floração longo, mas é outra que tem potencial invasor. Grande curiosidade, tende a ser mais invasiva em ambientes mais frios. Não digo ambiente glacial, mas em área de serra, área de montanha, a gente vai encontrar muito mais essa espécie com muito maior potencial de invasão do que em locais mais quentes. Isso é bastante curioso. Já foi bastante utilizada na arborização urbana, ainda de forma pontual, esporádica, mas é uma espécie que a tendência é ela ir sendo retirada desse uso mais intensivo, justamente por conta desse potencial invasor. E há uma coisa bastante curiosa, e eu conto isso no meu livro. Quem ainda não conhece meu livro, ele é de graça, você consegue baixar na internet. Digita lá no Google, Estrangeiros na cidade do Rio de Janeiro. É um livro meu sobre exóticas, espécies exóticas comuns no dia a dia do carioca. Mas você pode baixar sendo de qualquer lugar do Brasil, porque muitas delas são plantadas em outros lugares do Brasil. E o ipê de jardim ele tem uma ligação muito grande com o povo, que são os tarahumaras, que é o povo dos pés ligeiros,
um povo que vive na fronteira entre o México e os Estados Unidos e que é o único povo do mundo que tem a corrida como centro da sua vida social, toda a sua cosmogonia, sua vida social, suas crenças são baseadas na corrida, eles não brigam, resolvem tudo correndo, coisa de louco. Uma criança tarahumara corre 60 quilômetros, ida e volta, para ir à escola, por exemplo. E muitos de nós que vamos assistir esse vídeo, inclusive quem está narrando esse vídeo, não aguenta mais ir na esquina e voltar. Mas o ipê de jardim ele é fortemente arraigado na cultura dos tarahumaras. É uma espécie que é utilizada por eles como antifebrífuga, a mais efetiva, e que tem sido, é mais uma espécie que tem sido pesquisada pela medicina tradicional e que tem potencial para, em alguns anos, ser transformada em medicamentos de uso corrente. Repito pela 10ª vez, não usem nada sem recomendação de especialistas. Quem está falando aqui não é um médico, é um engenheiro florestal. Ouçam os médicos. Não tomem chá de planta nenhuma apresentada nesse vídeo, ok? Pessoal, o ipê de jardim e essa história dos tarahumaras que eu adoro veio para fechar aqui o vídeo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Entre no meu blog, tem umas coisas bem interessantes ali. Eu tenho meu Instagram também, onde eu publico algumas fotos, principalmente fotos de plantas. Tem uma outra coisa que foge, mas ele é dedicado principalmente a plantas. E me sigam aí nessas redes. Muito obrigado e até o próximo vídeo do nosso canal Florestas Secundárias.